acho que as mulheres, não a molecada de 20 anos, a maioria que eu vejo por aí, mas a minha geração ainda, acho que as mulheres buscam essa questão da submissão que a gente fala. A nossa cultura também transformou isso numa coisa ruim, né? Mas a submissão feminina, a gente está condicionado hoje a achar que é uma questão, então você que é um homem ditador, um homem que vai mandar, que vai bater. Cara, não é isso. A submissão significa que você tenha um papel tão importante quanto o homem. São os papéis complementares da sociedade que a gente fala, né? Tipo assim, uma senhora, um senhor mais velho, um idoso, depende das pessoas mais jovens da sociedade. Um bebê depende da mãe, e a mulher, intrinsecamente, fisiologicamente, de todas as formas, depende do homem para protegê-la, né? Então, a Pietra Bertolazzi está dizendo sobre submissão. E ela está dizendo que não é que o homem vai ser um ditador, vai dar as regras, vai mandar, não é nada disso. Que é aquela mesma história que a gente já ouve, né? Que a submissão é estar debaixo da missão do marido de um homem que tem uma missão. E não é nada disso, né, Pietra? Tudo isso que você falou aí, nada disso é real. Eu não sei onde você leu isso, né? Mas eu vou ler aqui na Bíblia mesmo para você. Você pode estar lendo na sua casa se você tiver Bíblia, né? Você pode estar lendo em Efésios 5, capítulo 22. Eu vou ler o que é submissão. Que aí você foi doutrinada, como eu, desde pequena, fui doutrinada de forma errada, né? Com uma doutrina que era uma distorção do significado real da palavra submissão. Mas eu vou ler o que está na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre submissão? Versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Quando a palavra submissa vem do grego, essa palavra ela significa reconhecer a autoridade de. Significa que ela tem que reconhecer que o marido, que é a autoridade sobre ela, ele é a autoridade. Que é autoridade? Alguém que faz obedecer, né? É um superior. Então, o que significa a palavra submissão? Não significa estar debaixo de uma missão, né? Porque, além de tudo, dessa palavra ter sido distorcida, porque submissão significa estar em segundo lugar. Submissão significa obedecer. Submissão significa uma coadjuvante, uma serva, escrava, vassala. Procure o significado, os sinônimos e a etimologia da palavra, né? Procure no Google mesmo, no dicionário. Então, aqui está falando que a mulher deve ser submissa ao marido como ao Senhor, como se o marido fosse o próprio Deus. E também está dizendo que como a igreja está sujeita a Cristo, assim a mulher deve estar submissa em tudo. Aqui não está dizendo nada de estar debaixo de missão. Aqui está dizendo que você vai reconhecer a autoridade do seu marido, ele vai fazer você obedecer. Você é uma serva, uma pessoa que está em segundo lugar, e você vai obedecer como? Em tudo. Aqui não tem nenhuma brecha dizendo que se o seu marido te maltratar, você não precisa obedecer. Não tem nenhuma brecha dizendo aqui que se ele não te amar, você não precisa obedecer. Ou se ele te agredir, você não precisa obedecer. Não tem nada dizendo aqui, dando um respaldo. Ou dando um respaldo para que você fala, que você diz aí que a submissão é ser protegida e a submissão é estar debaixo de missão. Não é isso que está escrito aqui na Bíblia. Na Bíblia está escrito que a mulher deve obedecer ao marido como se ele fosse Deus. E que a mulher deve obedecer em tudo. Em tudo. Se o marido falar, a gente vai assaltar um banco hoje, ela tem que obedecer. Agora, por isso que os igualitaristas não aplicam essa palavra. Porque essa palavra foi falada no século I, quando as mulheres eram propriedade dos maridos. Então, eu já falo disso em outros vídeos meus a respeito disso. A mulher, ela era vendida, comprada, ela era tirar da vida dela em praça pública, ele poderia abandoná-la, ele poderia agredi-la, ele poderia fazer o que quisesse com ela. O pai era proprietário da filha. O marido passava a ser proprietário quando casava, e se caso o marido morresse, o filho era proprietário da mãe. Então o filho era proprietário da mãe, o irmão, o tio. No Oriente Médio ainda é assim.
Os donos, os proprietários da mulher são pais, maridos, irmãos, primos, tios, qualquer membro mais próximo, membro masculino mais próximo. Nós estamos falando de Oriente Médio. Quando é mandado que a mulher obedeça, do mesmo jeito Paulo mandou que os escravos obedecessem aos seus donos. Então, por quê? Porque na época de Paulo tinha escravos, ele falou, escravos, obedecei a vossos donos. Do mesmo jeito ele falou para a mulher, obedeça ao seu marido, porque ele é seu dono. E que as mulheres chamavam o marido de senhor, porque senhor significa dono. E marido significa dono e proprietário. Baal e senhor. É o significado de marido. Então, quando foi ordenado para a mulher ser submissa, era para ser submissa em tudo, uma escrava, se anular total. Você não pode pegar essa palavra e aplicar para os dias de hoje. Inclusive, você não pode distorcer a palavra e dizer que submissa significa estar debaixo de missão. Por quê? Porque não é só o homem que tem missão. A mulher também tem sua missão. Eu não vou estar debaixo da missão do meu marido quando eu tenho a minha missão. Ah, mas você não ajuda o seu marido no ministério e tal. Eu ajudo meu marido no ministério, ele me ajuda no ministério. Eu tenho o meu chamado, ele tem o dele. Ele é músico, ele é ministro de louvor, eu sou mestre. Eu tenho o meu chamado, que é particular para mim, que eu realizo. Ele me ajuda? Com certeza. Eu ajudo o ministério dele de louvor, de ministração? Com certeza. Mas ele tem o dele, eu tenho o meu. Porque eu sou alguém individual no corpo de Cristo. Eu não sou grudada e ligada com meu marido como se fôssemos um só. Nós somos, cada um tem o seu chamado. Então eu não estou debaixo da missão do meu marido. E essa palavra não pode ser aplicada para os dias de hoje. Inclusive, outra distorção, mas eu tenho outros vídeos que eu falo sobre isso, quando fala que o marido tem que ter um amor sacrificial pela mulher. Não. Nenhum lugar que Paulo ordena ao marido morrer pela mulher. Isso é uma falácia. A gestação, durante várias etapas da vida. Etapas não, durante a vida dela toda, né? A mulher busca essa proteção. Mas a submissão que a gente fala é que não é que a mulher seja inferior ao homem, mas é que ela esteja cumprindo um papel talvez mais sublime do que o homem, que é, né, aquela história de transformar a casa num lar e tal. Não. Nada disso. Aqui a mulher é inferior ao homem. Quando foi escrito isso, a mulher era propriedade, tinha título de posse. Caso não tivesse o título, ele podia ir à prefeitura, reclamar, iria ser digitado lá, redigido um título. Essa mulher é dele, tá, amor? A mulher era propriedade, como escravos eram propriedade dos seus senhores, e Paulo ordenou obedecer aos vossos senhores. E ele falou para os pais, caso o pai quisesse manter a filha virgem, isso está em 1 Coríntios, caso o pai quisesse manter a filha virgem e o pai sentisse de não deixar a filha se casar, e ele se sentisse bem com isso, ele falou, eu acho que eu não quero que a minha filha case. Ele poderia decidir, não vou deixar, a minha filha não vai casar. Ou se ele achasse, eu quero que a minha filha case, aí ele vai e casa a filha. Por quê? Porque o pai era o dono da filha. Gente, é só você olhar o tempo histórico, a visão da época, vocês olham como que eles viviam, como que era a cultura, a sociedade naquela época. Existia a lei em Roma, o marido podia tirar a vida da esposa em praça pública, o marido podia tirar a vida das filhas, até 5 filhas. Estude a sociedade de Roma, da Roma antiga, dos tempos de Paulo, de Éfeso, como funcionava, como a mulher era tratada. Então a mulher era uma propriedade, assim como os escravos eram propriedade. Então, da mesma forma que Paulo falou para as mulheres obedecerem o marido em tudo, sem exceção, ele falou para os escravos também obedecerem os seus senhores. Então hoje não serve mais para nós a palavra dos escravos, mas a mulher continua escrava. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2:16, se eu não me engano, que fala que a mulher foi condenada, que o marido a governaria, né? Então essa maldição fez com que a mulher se tornasse escrava. Você vê no Velho Testamento que as mulheres eram escravas do homem. Então quando Jesus Cristo veio, e depois quando Paulo começou a pregar, ainda existia essa escravidão da mulher.
A mulher foi se emancipando após a morte de Jesus Cristo. Então, essa palavra é para aquela época, não pode ser aplicada para nós. Porque se você aplicar essa palavra, você não pode alterar. Você não pode alterar o significado ou distorcer o significado dessa palavra. Você tem que aplicar ela assim como ela é. Ela manda obedecer em tudo, sem exceção. É uma escrava. Você acha que isso é correto? Que a mulher deve ser assim, uma escrava do homem? Então, dessa forma, você tem que aplicar a palavra. Agora, distorcer o significado, não.